há de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. Como a cobra que muda de pele. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da comunidade LMS, especial legislativas. Hoje, mais uma vez, acompanhado do Perry, Pedro, e do Rodrigo Passos, presidente da JSD do Porto. Pedro, o que é que hoje vamos falar neste podcast, neste episódiozinho? Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio 10º. Acho que já não se pode chamar mini temporada porque já é maior que todas as outras temporadas, não é? Mas hoje vamos responder a algumas perguntas que não tiveram a oportunidade de o ser no debate da passada quarta-feira. O Rodrigo vai estar aqui a dar a opinião e as posições do PSD em algumas delas e vai ser um bocadinho à base disso. Portanto, Rodrigo, muito bem-vindo. Espero que gostes de cá estar. Tudo bem? Boa noite aos dois. Desde já agradecer-vos aqui a oportunidade. O partido que irá vencer as próximas eleições no dia 30, o PSD. Por isso, obrigado Diogo, obrigado Pedro, pelo contacto e por terem aqui a capacidade única de durante os próximos minutos de me ouvirem e provavelmente de maturarem. Antes de mais, eu gostava de fazer aqui um breve retrato daquele que é o país em que vivemos e que nós jovens e que nós mais novos tanto sofremos. Este retrato foi elaborado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, provavelmente já citada por outros que cá estiveram, mas a título de exemplo, 30% dos jovens pretende emigrar, quase 3 em cada 4 jovens recebe menos de 950 euros líquidos por mês, metade dos jovens que trabalham têm um contrato de trabalho instável, a maior parte dos jovens sente que a falta de recursos económicos é a principal razão para abdicarem e para desistirem da faculdade, e nós também somos aqueles jovens que mais tarde saem de casa dos pais e se emancipam. Também somos um quarto dos jovens, e aqui já falando um bocado da saúde mental, que já esteve, com um quarto de nós, já esteve medicada ou com ansiolíticos ou com antidepressivos. Ou seja, se neste momento aparecer alguém neste país e tirar uma fotografia, não vê um bom retrato de Portugal e daquilo de que Portugal tem tanto potencial. Estamos muito reféns das políticas dos últimos 20 anos, em que desses 20 anos só 6 foram do PSD, 14 foram do Partido Socialista, e se numa equipa, quando termos 14 derrotas em 20, não mudamos o treinador, então alguma coisa está mal. E é por isso que eu também acredito que dia 30 teremos aqui uma mudança de direção, uma mudança de página e que será a altura certa, acredito eu, para mudar. Muito obrigado, Rodrigo, por esta introdução. Por isso vamos avançar para as perguntas. Diogo, a bola é tua. Vamos. Espero que seja numa equipa vencedora. Primeira pergunta que eu queria ter feito no debate, fazer um dos temas que foi deixado mais para um plano secundário nos debates, e às vezes, muitas das vezes nem secundário era a educação. O país enfrenta alguns problemas desde as creches até o ensino superior. Isso também é complicado para os pais e para a natalidade, pois as creches não são acessíveis. Quais as medidas mais importantes defendidas pelo PSD que podem responder aos problemas da população de imediato e para o futuro? Assim, muito mais a educação aqui, e eu acho que consegue abranger aqui muitos setores da sociedade. Desde logo, vai das creches até o ensino superior, mas também toca muito no tema dos professores e de todas as auxiliares. O PSD vê naturalmente na educação o primado e provavelmente o toque mais importante é a educação
e é cada um de nós que é formado, que cria valor e que se distingue de outros povos. E acho que Portugal, ao contrário daquilo que pode ser dito, tem tido bons resultados no PISA, isso é positivo para nós. No entanto, eu acho que nós somos a geração mais qualificada de sempre, mas provavelmente a mais desiludida de sempre. Ou seja, a educação que nós temos não tem uma consequência direta no trabalho. Mas ainda há a educação, há aqui vários pontos que é importante referir. Desde logo nos professores, saiu o estudo a semana passada que mostra que só 10% dos professores neste momento em vigor têm menos de 30 anos. O PSD procura, quando ganhar as eleições, irá procurar reverter essa tendência e ter uma maior entrada de professores no ensino público. E falando de ensino público, também importa aqui referir que o PSD é feito de uma ideologia que vai desde os liberais até à centro-esquerda, passando pela democracia cristã. E por isso a escola pública para nós é um legado extremamente importante que iremos continuar a valorizar, que iremos continuar a aumentar não só as condições de todos aqueles alunos que tanto sofreram nesta pandemia, ou por não terem um Wi-Fi na escola, ou por não terem um computador na escola, ou por não terem condições em casa para terem aulas. O PSD quer responder a esses vários desafios dos mais novos, mas também dos mais velhos, nomeadamente dos professores, e sobretudo, valorizar cada vez mais o mérito, tendo preocupações claras que não é a mesma coisa nascer no Porto e Lisboa, ou nascer, por exemplo, em Águeda, ou nascer em Santa Combadão. Não é igual. E a escola pública não é igual. E eu acho que no final do dia, nós temos de ser, onde nascemos não pode definir o resto da nossa vida. E a escola pública e a escola é o principal elevador social que deve existir em Portugal. E eu acho que neste momento nós temos o elevador avariado quando saímos da escola e não queremos que o elevador comece a ficar avariado naquilo que nos define e aquilo que nos permite atingir os nossos objetivos pessoais e profissionais. Muito obrigado, Rodrigo, pelo esclarecimento em relação a este tema. Vamos passar agora para a segunda pergunta que não foi respondida no debate em relação aos apoios sociais, que tem sido um tema muito assíduo nos debates. Aumentar, baixar, e alguns até querem mesmo eliminar alguns deles. Muitos partidos propõem também a criação do RBI, Rendimento Básico de Inserção, que também foi algo bastante falado nos debates que contêm esses partidos. O que é que o PSD propõe a este nível? Sim, aqui um conjunto de desafios. Antes de falar falando dos temas sociais, mas tudo o que o envolve, há aqui um conjunto de desafios grandes, que é nós viemos e estamos numa pandemia, e esse é o primeiro pressuposto a quem quer responder a estes problemas. Vivemos numa pandemia, vivemos numa grande crise económica global e estamos num claro contexto de incerteza. Ou seja, vemos do ponto de vista económico um crescente aumento da inflação, temos preocupações relativamente à política monetária dos principais bancos centrais e também vemos, aqui ao lado e nas notícias ainda hoje, que há conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, há aqui um conjunto de pressupostos que podem mudar toda uma estratégia política, quer seja do PSD, quer seja do PS, quer seja de qualquer partido. Ou seja, não é sério, seja de partido for, estar aqui a comprometer-se com uma resposta clara. O que eu posso dizer é constatar os problemas que temos, e desde logo nós temos um problema claro na segurança social, desde logo que é um problema demográfico, somos cada vez menos, e isso também é culpa, e será culpa da nossa geração, somos cada vez menos, e temos uma elevada dívida pública que representa quase 130% do PIB. Ainda assim, acredito que o PSD deva dar as respostas necessárias àqueles que mais precisam. Eu acho que valorizar o mérito, valorizar
aqueles que conseguiram, fruto do risco, fruto do trabalho, gerar valor, não deve permitir que nos possamos esquecer de todos aqueles que, como eu disse há bocado, não tiveram as oportunidades, não partiram do mesmo ponto de partida. E o PSD aqui deve sempre, como me explicaram a mim sempre, não deve dar o peixe, deve dar a cana para pescar. E por isso o PSD, naturalmente, estará e está sensível aos apoios sociais, porque eles são necessários para que a vida seja condigna e para que cada um de nós consiga ter as condições básicas e as condições certas para poder voltar à vida ativa e com qualidade. E relativamente, e para não me esquecer e para não fugir ao rendimento básico incondicional, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde eu estudei, havia uma cadeira que era Sistemas de Apoio à Decisão. E era uma cadeira onde eram testados muitos projetos piloto. Mas a diferença dos projetos piloto para outros projetos de lei é a capacidade de um e do outro se tornarem realidade. Eu acho que aqui o rendimento básico incondicional é um bom desafio para discussão, mas quando passamos da discussão para o cálculo matemático, nós conseguimos perceber que se dermos a cada português 200 euros e se fizermos a conta a 5 milhões de portugueses, conseguimos perceber que ao final de um ano vamos ter aqui uma dívida que não vamos conseguir pagar. Ou seja, tendo em conta todo o contexto em que vivemos de incerteza, toda a crise que já temos, com uma TAP para pagar fruto das decisões do Partido Socialista, mais uma crise pandémica, eu acho e não acredito que seja possível ser sensato e dar aqui o melhor de todos os mundos. Senão, o PSD também prometia 3 domingos por semana. E isso não é sério. E o rendimento básico incondicional, apesar de poder parecer uma boa medida, não cabe dentro de qualquer orçamento de Estado. Fazer aqui uma pergunta antes de partirmos para a última. Falaste sobre o valorizar o mérito e que não partimos todos do ponto de partida. Como é que isso é compatível? É que o PSD fala em dar a cana de pesca e não o peixe, mas se calhar há pessoas que não querem uma cana de pesca e querem outra coisa. Portanto, como é que podemos valorizar o mérito se não estamos neste momento a partir de todos do mesmo ponto de partida, ou se não temos pelo menos um ponto de partida decente? Respondendo à tua pergunta, eu acho que temos aqui dois grandes problemas. Um de partida e outro que é o atual. O de partida é nós queremos que toda a gente, independentemente do sítio onde nasce, tenha as mesmas oportunidades. Tem de ser igual nascer no Porto ou Lisboa do que nascer em Beja ou na Guarda. Isso tem de ser indiferente. E esse é um problema que temos de resolver agora para que não seja um tema no futuro. No entanto, relativamente ao presente, esse problema já existe, nunca foi tratado. E para esse problema, o que eu considero é, desde logo, existe aqui uma grande sobrecarga fiscal sobre aqueles que criaram valor, e criar valor não é preciso criar um unicórnio, como diz o Carlos Moedas. Eu acho que criar valor é criar o seu próprio negócio. E a carga fiscal que está assente em quem cria um pequeno negócio, de uma pequena, média empresa, é extremamente elevado. E nós não podemos estar aqui a encher cada um dos portugueses que cria postos de trabalho, que cria serviços, que cria produtos, que inova, que arrisca, que se deita todos os dias à noite sem saber se vai conseguir pagar os salários ao final do mês, estar a encher cada uma dessas pessoas com impostos. E por isso aqui o PSD defende é a diminuição do IRC nos próximos anos. Aqui eu valorizo o mérito, que é tirar a carga fiscal sobre aqueles que tanto arriscam. Sobre aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades, eu acho que a melhor resposta que podemos dar é formar. E é formar naquilo que será o futuro, naquilo que será a transição digital, naquilo que será a inovação
e tendo também atenção o modo como o mercado de trabalho vai mudar nos próximos anos. E eu acho que o PSD, junto das faculdades, junto das escolas com cursos profissionais e junto de várias entidades, deverá capacitar todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, a vida, por infortúnio, lhes tenha falhado. E eu acho que é assim. Eu acho que não se pode atirar dinheiro para os problemas, porque atirar dinheiro para o problema é só adiar o problema. Eu acho que capacitar é a resposta para a criação de valor. E a diferença do PSD, a meu ver, para outros partidos, é que não responde à distribuição do valor, responde à criação do valor. E essa é que é a grande diferença, e essa é que é a diferença que temos de responder dia 30, que é, nós precisamos de um país que crie valor ou um país que distribua. Nós queremos um país que fique mais rico ou um país que distribua a sua pobreza. E acho que é partindo desta filosofia, porque somos efetivamente um país atrasado dentro da comunidade europeia, dentro da União Europeia, que temos de agir. Não sei se respondi, espero que sim. Sim. Conseguiste dentro daquilo que podíamos responder à pergunta. E vamos agora à última. Esta aqui foi uma pergunta do público no nosso debate. Numa época em que tanto se fala da digitalização do Estado, infraestruturas de internet 5G e com a formação intensa de jovens em áreas de computer science, como podemos manter cá os nossos jovens e tornar Portugal uma potência nessa área? Eu sou engenheiro de formação e trabalho na área da IT. Por isso falo aqui com algum conhecimento de causa, porque reconheço claramente que o setor das tecnologias de informação é o setor com maior potencial nos próximos anos. Este é um ponto. E é também o setor, provavelmente, com os melhores salários em Portugal e que tem maior potencial de crescimento. Também é uma verdade. Mas também é verdade que o profissional em tecnologias de informação em Portugal é muito mais barato do que qualquer profissional em qualquer zona da Europa. Ou seja, tal como as outras profissões, também é uma profissão mal paga relativamente às outras. Mas ainda assim, eu acredito que o caminho seja por aí. É nós termos aqui um cluster, temos aqui um conjunto de pessoas com formação nessa área, capacitadas, porque o mercado português, em termos de pessoas, é pequeno, mas ainda assim conseguirá, através do IT, através da transição digital, atrair e criar riqueza e valor. Por isso acredito, e eu, engenheiro como sou, acredito que esse seja um dos principais caminhos para o futuro de Portugal, claramente. Ok, Rodrigo, tens mais alguma coisa que achas que podes acrescentar acerca do programa do PSD que não tínhamos abordado aqui? Não, isso haverá sempre. Pegamos aqui em temas importantes. Eu só gostava de ter aqui uma frase de ontem do António Costa, talvez para terminar. Ele ontem num congresso ou num comício em Aveiro diz: aquilo que faz uma sociedade ser justa e decente é a repartição justa da riqueza produzida. E o que eu gostava, eu acho que é o que a maioria das portugueses gostam e vão gostar a partir do dia 30, é ter um primeiro-ministro que diga: uma sociedade desenvolvida é aquela que promove e recompensa o mérito e a dedicação, não se preocupando com aqueles a quem a sociedade falhou. Ainda assim, daqueles que se esforçam e arriscam por criar riqueza, sem que se deixe de preocupar com os mais favorecidos. Gostava de terminar assim, porque acho que a diferença entre o PSD e os outros partidos é que o PSD está mais preocupado em criar valor, em produzir e em dar, e em vez de ter uma sociedade cada vez mais pobre, em ter uma sociedade com cada vez mais ricos, e que a grande expressão seja de riqueza e não de pobreza. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Diogo, da tua parte, mais uma vez, muito obrigado.
onde é que podemos encontrar-te a ti, a mim e à comunidade? Bem, a mim, Diogo_Maniac99, seja no Twitter, tenho Twitter, no Twitter, no Twitch ou no Instagram. Facebook é Diogo Bilé, também no Instagram podem encontrar por Diogo Bilé. A ti, Live Perry, em todas as redes sociais, exceto no Twitter, que é Live Perry LMS. A comunidade LMS, seja no Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, Twitch. Rodrigo, onde é que podemos encontrar a ti e ao PSD nas redes sociais? O PSD em qualquer rede social, eu acho que acredito que seja Partido Social Democrata. A mim, mas não sei se é tão interessante pesquisar por mim, mas é Rodrigo T. Passos no Instagram, e eu acho que também é Rodrigo T. Passos no Twitter e no Facebook. Ok, Rodrigo, mais uma vez muito obrigado. Diogo, mais uma vez também muito obrigado por andares aqui a fazer por andares a fazer aqui esta caminhada comigo, e vemo-nos no próximo episódio, malta. Tchau, tchau. Tchau. Adeus.